Falta menos de um mês para as eleições municipais que acontecem no dia 6 de outubro. E Goiás tem o maior colégio eleitoral do Centro-Oeste. Ao todo, são 246 municípios que vão às urnas para escolher prefeitos, vice-prefeitos e vereadores. Mas existem algumas regras que precisam ser cumpridas no dia de votar. A advogada eleitoral Júlia Matos está aqui ao vivo no estúdio e vai tirar todas as dúvidas. Bom dia, doutora, seja bem-vinda. Bom dia, muito obrigada. Doutora, a gente já começa com esse questionamento. O eleitor, ele tem várias obrigações, podemos dizer assim, no dia de votar, que devem ser levadas a sério, né? Exatamente. Eu posso listar aqui uma das mais importantes, é o que a gente tem fatalmente como a boca de urna. É muito comum, é muito corriqueiro a gente se deparar com situações que na fila de votação as pessoas ainda tentam convencer outros eleitores a mudarem o voto. Tem a questão de documento exigidos na hora de votar, que é muito importante também. Eu acompanhei, inclusive, nas eleições para presidente, né, que muita gente voltou em casa para pegar documentos que esqueceu na hora de votar. Então é importante realmente ficar atento e lembrar que os documentos são sempre os mesmos, né? Exatamente. E é ainda mais importante a gente reforçar a questão do e-título, né? Hoje nós temos a facilidade através do e-título. Então, eu creio que, assim, que hoje em dia, nos tempos modernos de hoje, é mais complexo a gente ter, de fato, o título de eleitor em mãos. Mas a gente tendo ali o e-título, a gente consegue, inclusive, ter acesso ao local de votação de uma forma muito mais simples, mais fácil, além dos dados do eleitor dentro do e-título. E como que faz para ter acesso ao e-título, para o pessoal de casa entender melhor? Você vai baixar o aplicativo e-título e aí você vai abrir o aplicativo e vai colocar seus dados cadastrais, que são relacionados à Justiça Eleitoral. Suas informações pessoais, e aí você vai ser direcionada instantaneamente para esse título digital. É preciso ter a atualização, né, do e-título. Até tem um prazo, doutora? Exatamente. Infelizmente, o prazo está fechado. Ele fechou-se há um tempo já, mas aqueles que já fizeram esse cadastro e às vezes não sabem, podem, de fato, ter acesso ao e-título. E pode votar só com o e-título no celular? Ou tem que ter realmente o documento? Pode votar com e-título, mas é fundamental que se leve um outro documento de identificação. Entendi. E quais os direitos que o eleitor tem quando ele se dirige à sessão eleitoral? O eleitor, ele tem... o primeiro direito que a gente pode elencar aqui é o voto, né? O eleitor, ele tem o direito ao voto, a escolher os seus representantes. Eu acho que esse é o fundamental e o mais importante. Ele também tem direito a que esse processo seja completamente seguro e tranquilo, tanto em relação ao tratamento dos mesários, quanto em relação aos demais eleitores. Então é importante frisar que todos devem respeitar o espaço pessoal uns dos outros, inclusive aqueles que estão a serviço da Justiça Eleitoral. Agora, doutora, o que a gente pode acompanhar é que as urnas são muito seguras, né? A gente tem uma comprovação disso, que as urnas são muito seguras, mas às vezes pode acontecer, né? A gente está sujeito a tudo. E claro que esse processo também está sujeito, pode acontecer. De ter algum probleminha lá na urna, na hora de votar, vai digitar, não aparece. Como o eleitor deve proceder nesse momento, sendo que está na vez dele, que ele está ali no direito? Caso ele identifique alguma má funcionalidade, digamos assim, da urna, ele pode ir até os mesários que estão disponíveis, informar esse má funcionamento e esperar a troca dessa urna. Geralmente, a gente pode ter essa disposição ou até mesmo informar isso para a Justiça Eleitoral através dos canais oficiais. Existe alguma regra para o eleitor na hora de votar? Tem essa questão de ir certinho na zona, de o que não pode levar, questão de comentários também. Tem alguma regra? Existe. No dia da votação é permitido a manifestação individual do eleitor, mas é manifestação individual, não posso ter aglomeração. Então, eu, como eleitora, posso usar a camiseta do partido, posso usar a camiseta do meu candidato, posso colocar botão, chaveiro, individualmente manifestando... Entregar o santinho? Não. Não, entregar o santinho não pode, porque o santinho ele é suspendido, a entrega de material gráfico é suspenso até 22 horas do dia anterior. Mas ele pode se manifestar individualmente, às vezes com adesivo, com uma camiseta. É claro que a gente tem que evitar a questão da aglomeração. Ainda assim, é interessante ter a consciência de que é um espaço onde todos estão ali para exercer a democracia e que seja respeitado, de fato, ali o espaço de todas as pessoas. Principalmente lá
Na porta, principalmente na porta, que a gente incorre naquilo que eu falei inicialmente, na boca de urna. A gente não pode, o eleitor ele pode se manifestar individualmente, mas ele não pode convencer os demais eleitores a votarem nesse candidato que ele escolheu. O eleitor, ele também é um fiscal eleitoral, né? E muita gente desconhece quais são os crimes eleitorais. Muita gente só se fala sobre boca de urna. Boca de urna não pode, mas tem diversos outros crimes, né, doutora? Exatamente. Ainda falando de dia de votação, um dos crimes mais comuns que a gente tem é o derramamento de santinho, né? Que a gente conhece como voo da madrugada. Onde candidatos, adversários, eleitores mesmo, derramam santinho, material gráfico de determinados candidatos na porta da zona de votação, e aí, quando a pessoa vai votar, ela se depara com aquele tanto de material gráfico e, inclusive, acontecem até alguns acidentes, né? Porque as pessoas podem escorregar ali naquele aquele montante, né, de material gráfico. Mas, fugindo um pouco dos crimes eleitorais, eu acho interessante alertar o eleitor que a gente tem algumas irregularidades nesse período de propaganda que nós estamos vivendo, que o eleitor pode ficar atento e denunciar através do aplicativo Pardal na Justiça Eleitoral. Como, por exemplo, essas bandeiras que a gente vê comumente nos canteiros centrais, nas praças, elas são permitidas, desde que elas sejam móveis. Elas precisam ter uma base removível, elas não podem ser fixas. Muito comum a gente reparar que essas bandeiras estão fixadas em canteiros. Interessante essa observação. Que elas estão literalmente enterradas nesse canteiro. Não pode, é uma irregularidade gravíssima que pode ser denunciada através do aplicativo Pardal. Outra irregularidade que a gente tem observado é a questão de carro de som. Carro de som só pode ser acompanhado do candidato em situações de carreata, passeata, caminhada. O carro de som não pode rodar sozinho, sem a presença do candidato, que é uma outra irregularidade grave que pode ser denunciada através do aplicativo Pardal. Mas isso só no dia da votação? Não, ou sempre? Até o final, sempre, até o final das eleições. Não pode ter o carro de som sem o candidato? De forma alguma. É uma coisa que a gente vê com uma certa frequência. Gente, olha que interessante. Isso eu não sabia, confesso. Agora, tem também os crimes pela internet também, né, doutora? Pra gente finalizar esse... Exatamente. A gente tem... A propaganda eleitoral pela internet, ela é uma conduta bem sensível, né? A gente tem algumas regras bem específicas. E uma coisa que se tem tratado bastante nessas eleições é a propaganda negativa, é a difusão de fake news, é o anonimato através das redes sociais. O artigo 57 da Lei das Eleições fala que é livre a manifestação na internet, no entanto, é vedado o anonimato. O que a gente percebe é que diversos opositores, eleitores, criam perfis falsos para difundir informações falsas, e isso é uma prática vedada e que consegue ser identificada através da Justiça Eleitoral e punida. Olha só que interessante. Então, para você de casa que quer saber um pouquinho mais sobre este assunto, você pode entrar nas redes sociais da doutora também. Pode passar, doutora, para a gente a sua rede social. É @JuliaCO Matos. Júlia C.O. Matos, sem 2T. Não, normal. Matos, normal. Ou Júlia C.O. Matos. Entra, você sempre está à disposição do pessoal que quiser tirar dúvida, doutora? Com certeza. Pronto, advogada eleitoral, a gente recebeu aqui no estúdio na manhã desta sexta-feira, assunto interessante e importantíssimo nesses dias que antecedem, está pertinho, né, do dia de votação, então é importante realmente saber os seus direitos e deveres também. Doutora, muito obrigada pela presença, tá bom? Seja sempre bem-vinda, obrigada por ter atendido o nosso convite. Muito obrigada.